Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica. Hoje mais uma aula da elétrica, ok? Nós estamos empenhados num treinamento de eletricidade básica e como nós entendemos, ao longo desse curso, desse treinamento, nós vimos que a eletricidade ela se divide em três partes: eletrostática, eletromagnetismo e agora estamos estudando eletrodinâmica, ok? Eletrodinâmica é um assunto um pouco mais extensivo. Na semana passada nós aprendemos sobre os isolantes e os condutores elétricos e continuando esse assunto hoje nós vamos estar aprendendo dentro de eletrodinâmica resistência elétrica. Legal, gente? Lembrando, só mais uma vez eu vou lembrar que para quem está aí querendo iniciar nessa área, na eletricidade, seja em eletrônica, elétrica, energia solar, é fundamental que você conheça os princípios básicos da elétrica, os fundamentos da elétrica. Okay? Então é recomendado, principalmente para você aí que é meu aluno do curso de eletrônica e do curso de energia solar, tá bom? Vocês que são meus alunos aí, que já são matriculados, que vocês possam estar degustando mesmo todo esse conteúdo que eu estou deixando disponível gratuitamente no YouTube. Você que ainda não é meu aluno, vou deixar na tela aí um link para você estar indo até o nosso site e se matricular lá e poder também participar e começar a dar os seus primeiros passos aí dentro da eletrônica, você que quer montar o seu sistema de energia solar. Tá bom, gente? Vou deixar na tela aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar com essa aula sempre dinâmica, resistência elétrica. E eu já separei aqui para nós, o que significa, o que é uma resistência elétrica. É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica. Isso é a capacidade de qualquer corpo, qualquer matéria, qualquer material possui para se opor à passagem dos elétrons. Exatamente, resistência, que se resiste ou que se opõe à passagem livre dos elétrons, ou melhor, que se opõe à passagem dos elétrons livres, tá bom? Então assim, todo o corpo tem átomo, toda matéria, nós estudamos isso lá em eletroestática. Então, automaticamente, todos os corpos vão ter uma resistência. Alguns têm resistência tão grande, tão alta, que ela é considerada isolante. Nós estudamos isso na aula anterior. E alguns que têm elétrons livres, que são considerados condutores, como os metais, esses, ainda que tenham facilidade tenham os elétrons livres, que facilitam a passagem da corrente, ainda assim esses materiais também têm resistência elétrica, ok? E a resistência elétrica, comercialmente, nós vamos ver ela em duas formas. Na eletrônica, que são os componentes eletrônicos conhecidos como resistores, tá? Que você compra isso aí nas lojas de eletrônicas, cada resistência, cada resistor tem ali a sua capacidade de resistiva. Tá? E na elétrica você vai ver um dispositivo elétrico chamado simplesmente como resistência, as que são usadas comumente nos chuveiros elétricos, ferro de passar roupa e diversos equipamentos elétricos que fazem o serviço de transformar a eletricidade em calor, ok? Então a resistência elétrica ela é uma das grandezas da elétrica. Tá? Resistência elétrica é uma grandeza da elétrica, assim como a corrente elétrica, a tensão elétrica, a potência elétrica. Nós temos também
a resistência elétrica. A resistência elétrica, tá? Ela tem como unidade de medida, né? Unidade, deixa eu botar aqui, unidade de medida, a ohm, né? Todo mundo conhece, o pessoal que já conhece eletrônica, ohm, representado pela letra grega ômega, que é esse símbolo aqui, tá? Ohm, em homenagem ao estudioso físico alemão Georg Simon Ohm, ok? Ele que fez os seus primeiros experimentos aí, entendendo sobre a resistência elétrica, descobrindo a resistência elétrica. E para nós termos aqui um entendimento ainda maior, ok? Sobre isso, vamos continuar o assunto de semana passada, tá? Vamos supor que nós temos aqui um condutor, um fio de cobre, tá? Esse fio de cobre, na sua estrutura, ele tem átomos, né? Que está aqui espalhado dentro desse condutor, como vocês estão vendo aqui, ok? Átomos. Quando eu colocar aqui uma corrente, vamos supor que o meu diferencial dê sentido aqui a minha corrente, ele vai começar a conduzir normalmente, porém ele vai colidir nos átomos. Vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater, vai bater. Essa colisão aqui que eu estou simulando no quadro, isso aqui nada mais é a oposição à passagem dos elétrons. Essa oposição que é chamada de resistência elétrica. Tá? Então, assim, o material que compõe esse cobre, que é esse fio, esse condutor elétrico, ele tem os seus átomos que vão se opor à passagem da corrente. E quando houver essa colisão, né, ele vai aos poucos, né? Vamos supor que eu coloque aqui uma corrente de 10 amperes. Quando ele terminar o percurso aqui, a resistência que tem do corpo, né? Do corpo, que é no caso o cobre, ele vai fazer com que diminua ou reduza essa corrente. Vamos imaginar, supondo que caiu para 8 amperes, né? Entrou 10 e aqui chegou 8 amperes. Automaticamente também, se eu tenho aqui uma tensão elétrica em volts, né? Vou botar aqui 10 volts. Vamos supor que eu também, uma suposição, tá? Existem cálculos para isso. Vamos supor que eu também caí aqui para, vamos supor, sei lá, 5 volts. Não sei, estou chutando, tá? Então, a resistência elétrica ela vai se opor, fazendo com que a corrente elétrica tenha certa dificuldade para poder trafegar, para poder fluir no seu circuito. Tá bom? Aí uma outra ideia que isso vai nos trazer também, vamos imaginar que esse fio aqui, eu dobre a capacidade dele, faço uma emenda e bote aqui mais uma, vamos supor que tenha 1 metro, eu coloco mais 1 metro, automaticamente, né, essa resistência vai aumentar. Eu tinha uma quantidade X de átomos que estavam se opondo à passagem dos elétrons, da corrente. Agora eu tenho o dobro. Se eu, no meu exemplo, eu tinha 10 amperes aqui e eu perdi 8 aqui, então se eu dobro na nossa suposição, nós não estamos calculando nada, estamos apenas supondo, eu perdi mais 2 e fui parar em 6. Então, temos então o entendimento, quanto maior for o meu corpo, quanto mais distante, mais longo for o meu cabo, o meu fio elétrico, o meu condutor elétrico, maior vai ser a minha perda de corrente e também tensão. Tá? Aí, para poder resolver isso aqui, o que eu tenho que fazer? Pegar esse condutor, que tem aí um diâmetro, e aumentar a espessura. Tá? Vamos imaginar que nós aumentamos para esse tamanho. Automaticamente, eu vou ter também elétrons, mas eu vou ter elétrons muito mais, eu vou ter átomos muito mais afastados um do outro, porque aumentou o espaço. Então, quando a minha corrente entrar aqui, ela vai conseguir passar livremente, tendo poucos obstáculos para fluir, e aí eu não vou ter essa perca tão grande, porque o espaço está maior, automaticamente a minha corrente vai fluir livremente, porque eu vou ter poucos
corpos ali, que são os átomos, para poder colidir. E aí, se eu com aquela espessura eu tinha uma perda de 4, eu vou ter apenas a perda de 1, de 10. Quando eu chegar aqui, eu vou ter 9. Ou seja, eu aumentei a grossura do meu fio, o diâmetro, né? O diâmetro do meu fio, eu aumentei automaticamente. Eu tive como comportar uma corrente maior. Ou eu tenho como comportar a passagem da corrente mais solta, mais livre, nesse entendimento, nesse raciocínio. Legal, gente? A resistência, dentro disso aqui, tá, foi apenas suposição, não existem cálculos para isso, tá? A resistência elétrica, ela produz um fenômeno chamado efeito Joule, ou Joule, ok? Esse efeito Joule é provocado na colisão, né, da corrente, né, dos elétrons com os átomos. Essa colisão, essa pancada faz com que a molécula, ou melhor, o átomo, vamos supor um cobre, o átomo do cobre vibre, porque a corrente elétrica está batendo ali e ele está vibrando. O corpo do material vibra com a passagem da corrente elétrica. Quando você leva choque, você sacode, porque os elétrons estão sacudindo as moléculas do seu corpo, os átomos do seu corpo. Então, acontecendo isso, automaticamente produz calor. Ok? Esse calor é conhecido como efeito Joule, que nós vamos estudar um pouco mais na frente. E dentro disso que nós acabamos de ver aqui, dessas perdas, né, provocado pela resistência, essa perda, essa redução da corrente, existe uma lei que faz com que nós venhamos, através da grandeza, tá, das grandezas da elétrica, e das unidades de medidas que nós vimos, que é ohms, né, a medida em ohm, representado pela letra ômega do alfabeto grego, existe uma lei chamada lei de Ohm, tá? Vamos botar aqui lei de Ohm. Lei de Ohm, que através de duas grandezas nós vamos descobrir uma outra grandeza, ou seja, eu tenho aqui 10 amperes. Eu tenho que fazer com que esses 10 amperes passe por uma resistência e essa resistência reduza esses 10 amperes para 8 amperes. Então eu vou ter que pegar a corrente, ok? E dividir, ou multiplicar, ou somar. Então, através da lei de Ohm, nós vamos fazer cálculos, tá? Para conseguir chegar a um determinado valor. Se eu tenho uma resistência aqui e tenho aqui uma tensão elétrica, qual é a amperagem que eu vou ter aqui? Então nós vamos, através, né, dessa lei de Ohm, desses cálculos, nós vamos descobrir, fazer cálculos, dimensionar o nosso circuito elétrico, o nosso circuito eletrônico. Nós vamos dimensionar a bitola de um fio, nós vamos dimensionar a resistência de um resistor, enfim, a base, tá? Isso aqui eu quero deixar para todos os alunos aí, para todo mundo, a base para um bom técnico, um bom eletricista, um bom robista também, um bom amador, é o conhecimento e o domínio desse assunto aqui, que é lei de Ohm, que será assunto da nossa próxima semana, ok? Continuando ainda eletrodinâmica, tá bom, gente? Na próxima semana estarei aqui de novo falando sobre a lei de Ohm, que é a continuação do assunto de hoje, tá bom? Quero deixar para vocês aí, você que não é meu aluno, tá? Você que está aí interessado em aprender com mais profundidade, principalmente eletrônica, você que quer fazer as suas instalações do sistema solar, se você conhecer esse assunto aqui, dominar, você vai fazer com perfeição. E se você quiser se aprofundar, ter um conhecimento ainda maior, vou deixar na tela aí o link para você se cadastrar no nosso curso de eletrônica. Lá você vai ter acesso ao curso de energia solar, como que calcula, como que dimensiona, enfim, você vai estar tendo um ensino ainda mais profundo
sobre esses assuntos. Vou deixar na tela para vocês o nosso link, tá? Para você se matricular. Você vai estar automaticamente ajudando a manter o projeto, que é esse projeto aqui do nosso canal, manter as nossas ferramentas, os nossos materiais e todos os projetos que eu tenho aí para esse ano inteiro, tá bom, gente? Então deixo para vocês aí que estiverem interessados, façam a matrícula, ajude a manter o nosso canal e venha aprender a fazer parte do nosso pelotão de elite aí, tá bom? Até semana que vem, um forte abraço, tchau, tchau!